A paz do Senhor, irmãos, estamos aqui para a meditação das Escrituras Sagradas. Hoje nós vamos meditar em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que diz o seguinte: Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Outras versões dizem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu quero falar sobre a identidade cristã. Ser cristão não é apenas da boca para fora, porque cristãos nominais existem muitos. Na história sempre existiu e sempre existirá cristãos nominais. Mas Deus quer o cristão verdadeiro, aquele que é do Espírito. Como Jesus disse para a mulher samaritana: Pai, procure verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. É o cristão verdadeiro. Falar que é crente, falar que segue Jesus, qualquer um pode falar. Citar as Escrituras, qualquer um pode citar. Como nós vemos em Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 4, até o próprio Satanás citou as Escrituras. Mas o desafio é vivê-la. O desafio é torná-la realidade em nossas vidas. Jesus falou: pelos seus frutos vós conhecereis. Pelo fruto que você conhece a árvore. A árvore má você conhece pelo seu fruto. E a árvore boa também da mesma forma. Aqui o apóstolo Paulo escrevendo para os crentes que estavam em Filipe, uma cidade bastante sofrida, uma cidade onde o povo sofria bastante. E ele queria dizer, se há algum conforto em Cristo, alguma consolação de amor, algum afeto, completai também o meu gozo. Sabemos que existem os dois extremos perigosos na vida, tanto o extremo do sofrimento, como também o extremo da glória. O apóstolo Paulo vai dizer nesse mesmo livro que ele estava preparado para tudo, tanto para ser aplaudido como para ser perseguido, até abundância, até escassez. São os dois extremos onde aflora-se os sentimentos do ser humano. Então nós precisamos realmente, em todo tempo, realmente mostrar que somos cristãos. E aqui ele está dizendo no versículo 5, tende vós aquele sentimento. As nossas ações refletem os nossos sentimentos. Salomão escrevendo em Provérbios, dizendo: tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, ou seja, sua alma, a sede das emoções e do sentimento, porque de lá que procede a saída para a vida. Uma pessoa egoísta, ela vai tomar atitudes egoístas porque ela já está dentro de si. Jesus dizendo em Lucas, dizendo que a boca fala que o coração está cheio. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira as coisas más. O problema no mundo não é a mais-valia, para dar um exemplo. O problema está no egoísmo do ser humano. Seja ele rico, seja ele pobre, seja ele qual classe social for, seja qual segmento social, o problema não está nas suas condições, mas sim no que está dentro dele. Como diz o ditado popular aí fora, farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas é necessário o ser humano refletir, se ele realmente quer viver o cristianismo. Jesus falando, por se multiplicar a iniquidade, que é a maldade, o amor de muitos se esfriaria. O amor de muitos se esfriaria. Então é necessário nós tomarmos uma reflexão para nossas vidas, para vermos se realmente estamos em Cristo, se realmente estamos na palavra de Deus. E aqui nesse capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11, ele vai falar sobre a humildade de Jesus. Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se. Ele se aniquilou, ele tomou a atitude de se aniquilar a si mesmo, tomando a forma de servo, que é a forma de homem, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele se fez isso tudo por quê? Por amor à humanidade. Lá em João, no capítulo 13, versículo 34, está escrito: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O amor é prática de vida. O amor, você vai ver o amor das pessoas na prática. Que amor é esse? Que mais importa com dinheiro, mais importa com posição social, mais importa com interesses? O amor egoísta? O apóstolo Paulo vai escrever em 1 Coríntios capítulo 13, do versículo de 1 ao 13, sobre o amor. O amor não se porta com indecência, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. O amor, ele é paciente, ele não é arrogante. Então, o amor de Cristo, poderia fazer tudo, dar todos os seus bens, dar seu corpo para ser queimado vivo. Se ele não tivesse amor que Cristo, nada lhe adiantaria. Então não adianta ser religioso, não adianta estar com a Bíblia na mão. O mundo precisa ver Cristo em nós. Ver Cristo em nós. Como lá na igreja da Antioquia, na Síria, onde viram que
que os irmãos realmente pareciam com Cristo. Lá surgiu a palavra cristão, porque eles pareciam com Cristo. Então aqui ele está falando, né? Se alguma comunhão, né, no Espírito, entranháveis afetos e compaixão. Os cristãos hoje, que cristão é esse? Qualquer coisa quer banir as pessoas, qualquer coisa já quer falar mal das pessoas. Não importa mais com o sentimento do ser humano, importam para eles é o seu dinheiro, importa para eles as suas posições, os seus cargos, importa para ele são os seus interesses particulares. É o templo, não importa mais o ser humano, não interessa mais as lágrimas do ser humano, os problemas do ser humano não se importa mais, o importante é o que aquele ser humano possa arrancar daquele ser humano. Não interessa mais agora aquela vida mais. O interessante é que aquela vida pode fazer por mim. O que eu posso tomar daquela vida? É a mentalidade de Geazi. O que eu vou correr atrás dele para tomar dele alguma coisa. 2 Reis, capítulo 5. Então aqui, não olhe cada um somente para o que é seu, mas também que é dos outros. Está difícil. Está difícil. Hoje está difícil. Está difícil. A humanidade está difícil. Está difícil hoje você ser um cristão verdadeiro, você viver a palavra, está difícil, né? Porque existe, né, aqueles que querem viver o pecado de qualquer jeito, não querem mais que ninguém fale contra o pecado. Não estou aqui falando que o amor deve passar a mão na cabeça, fazer de qualquer jeito, de maneira nenhuma, mas hoje está difícil. Hoje o mundo está difícil, porque existe aqueles que pensam que com as suas arrogâncias, com as suas mentiras, com as suas as falsificações das escrituras, com as suas mentiras, distorções, pega só o que interessa, manipula e joga para o povo. E muitas vezes o ódio, no primeiro momento, ele cola. O discurso do ódio, da mentira, da divisão, o discurso, né, da fofoca, muitas vezes ele cola no primeiro momento, né, mas até que venha a luz da verdade. Então, meu amado, meu querido ouvinte, meu querido irmão que está vendo esse vídeo, compartilhe o máximo que você puder esse vídeo para com os irmãos. Nós precisamos resistir, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Nós precisamos ser fiel, Nós precisamos, Romanos capítulo 8, versículo 1, vai dizer, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então quem vai nos aprovar? Quem atentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus que justifica? Quantas pessoas ele auto se justifica ao já? Ele acha que tudo que ele faz é o correto, ele é o certo, é a mente dele, mas ele pode estar longe das Escrituras. E quem vai dar o aval final, quem vai dizer que vai para o reino de Deus ou não, é Deus. Jesus falou, temei aquele que pode fazer, perecer tanto o corpo como a alma no inferno, destruir o corpo, lançar a alma no inferno. O homem pode no máximo destruir o seu corpo, te perseguir, mas Deus, nós temos que temer ao Senhor, Então Deus é aquele que sonda mente e corações. Lá em Apocalipse ele fala várias vezes, eu sou aquele que sonda mente e corações. Lá quando Samuel estava dentro da casa de Jessé, quantas vezes Deus chamou a atenção de Samuel? Samuel, o homem vê o que está diante de si, a aparência, mas eu olho para o coração. Esse é o Deus que nós servimos. Ser cristão não é cristão de aparência, de ir para um templo, nada contra, É necessário estar com a Bíblia debaixo das mãos, é necessário sim, mas ser cristão é ser cristão na essência. Deus, ele tem esse selo, aqueles que servem o Senhor têm esse selo, ele conhece o que é seu. Deus sabe aqueles que pertencem ao Senhor. Não adianta mentira, não adianta o engano, não adianta a falsidade, não adianta essa língua arrogante, mentirosa, divisionista, essa língua maligna que destrói as pessoas. Deus está no controle. Deus, ele vela pela sua palavra para cumprir. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, ele garante a vitória. Ele garante que ele está com aqueles que estão com ele. Então é necessário nesses últimos tempos um despertamento para a palavra, para termos um reavivamento. É necessário voltarmos para a palavra. Se quisermos ter Deus na nossa vida, chega de mentira, chega de enganação, chega de enganar aquelas pessoas que não têm muitas vezes um conhecimento. É fácil enganar eles, é fácil enganar essas pessoas. Muitas vezes, com boas intenções, segue essas pessoas que estão enganando. Mas Deus nos chama a nossa atenção
né? Que o verdadeiro pastor, João capítulo 10, o bom pastor, dá a sua vida pelas ovelhas. Ele dá a sua vida, ele não toma, ele não usurpa, ele não arranca o último centavo, ele não mente, ele não arranca o que as pessoas podem dar. Ele se preocupa o que eu posso fazer por essas pessoas. Então fica aqui essa minha palavra, que Deus venha nos abençoar.